no verso 1, ele mostra uma segunda chance que Deus dá para Jonas. É dito, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo, e aqui ele repete a mesma coisa que aparece lá nos primeiros 2 versos desse livro. Dispõe-te, prepara-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Basicamente, ele dá uma segunda chance para o profeta que havia tentado fugir de forma irracional, que havia passado por uma situação que o deixou no fundo do poço e que orou agora e pediu perdão a Deus. Deus, ele é esse Deus, sabe? Um Deus que dá segundas chances, sem necessariamente repreender aqui, mesmo que essa repreensão já tenha ficado clara para ele. Jonas então se levanta, no verso 3, se dispõe, da mesma forma como da primeira vez. Só que agora não mais para fugir. Ele vai até Nínive, segundo a palavra do Senhor. O narrador nos escreve que Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e 3 dias era necessário para percorrê-la a pé. Então, uma cidade muito grande, dos padrões antigos. E Jonas, no verso 4, ele começa a percorrer a cidade. Ele vai apenas 1 dia, e ele vai pregando e dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será destruída, será exterminada. A expectativa de Jonas, ela é muito contrária ao que vai acontecer. Lembre daquilo que nós ouvimos falando sobre Nínive, no contexto geral. O Império Assírio já era muito poderoso na época de Jonas, nós vimos isso lá em 2 Reis. A expectativa dele é muito negativa, porque pense comigo, você entrando em uma cidade e dizendo, olha, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. E você é estrangeiro, você chegou do nada, não tem razão nenhuma para estar lá, e você anunciando que aquelas pessoas vão ser destruídas, vão morrer. A expectativa de Jonas, assim como a expectativa de todos nós, é que todos prendam esse homem, que matem ele. Porque nós tendemos a ter expectativas muito pessimistas quando falamos a respeito de outras pessoas. Jonas, ele espera isso, fica muito claro depois no capítulo 4. Só que não é isso que acontece. Apenas após esse primeiro dia de caminhada, no verso 5, diz que os ninivitas creram em Deus. Os mais improváveis se convertem. E eles vão não apenas crer, eles vão proclamar um jejum, eles vão agir, eles vão se vestir de panos de saco, desde o maior até o menor. Essa informação, no verso 6, chega até o rei de Nínive. E você espera que um rei que ouve de um homem estrangeiro que ele não conhece, falando que a cidade dele vai ser destruída, uma atitude muito diferente da que ele toma. Porque ele também se levanta do seu trono e, ao invés de ordenar que aquele homem seja morto, ele tira de si as vestes reais, cobre-se de pano de saco e assenta-se sobre cinza. E ele faz proclamar no verso 7, divulgando em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu caminho e da violência que há em suas mãos. Apenas porque Jonas se dispôs a ir caminhar um dia, falando uma mensagem que inicialmente é uma mensagem apenas de juízo, esses homens se convertem e agem dessa forma. E aí vai uma reflexão para você, primeiro para você jovem, para você igreja. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós pensamos tão pouco delas. Às vezes a gente olha assim e fala, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa não vai se converter. É extremamente improvável que essa pessoa vire algo bom. E a gente analisa ela na perspectiva que Jonas analisou Nínive. E uma perspectiva que faz sentido. Fazia sentido. Faz sentido você olhar para aquele jovem que estava aqui entre nós e que agora está lá na balada toda sexta, que está lá bebendo, que está pervertendo o caminho de outras pessoas, que está agindo assim, assim, assim. Faz sentido você olhar para ele e falar, não, essa pessoa vai se perder. Não tem saída. Se eu for até ela não vai se aproximar de novo de mim ou de Deus. Faz sentido.
Só que entenda que quando nós agimos segundo a vontade de Deus, não é a nossa ação que está realmente acontecendo ali, mas é a ação de Deus. E se a história de Jonas mostra alguma coisa para nós, é que não tem ninguém que não possa se reaproximar de Deus, por mais improvável que seja. Não cabe a nós olharmos para as pessoas e falarmos, olha, essa pessoa não tem mais jeito. Não adianta ir até lá. Ah, ela não quer nada da vida. Ah, ela vai continuar vivendo dessa forma. Isso não cabe a nós. A missão que nós temos é ir falar. E Deus, Ele age. Ele traz para perto de si. Toda uma nação se converte a partir da fala de Jonas. E entenda que até então foi uma fala apenas de juízo. Olha o verso 9, o que o rei fala. Vamos agir assim, vamos nos converter, vamos nos arrepender de tudo. Quem sabe, olha o verso 9, é condicional. Ele nem tem certeza. Jonas não disse isso para ele. Quem sabe se voltará a Deus e mudará de atitude, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Quem sabe? Nem sequer a mensagem da misericórdia de Deus chegar a esse homem. E ainda assim ele se converte e fala, realmente nós pecamos, vamos agir assim, talvez Deus vá nos livrar. Nem é com base na certeza. Jonas precisava apenas ir até ele. O verso 10 diz que Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram, e Deus muda de atitude, e Ele não faz o que disse que faria. Mais uma vez eu falo para você, não coloque barreiras na misericórdia e no amor de Deus. Vá, fale. Se a pessoa não aceitar, é escolha dela, obviamente. Só que não há limites. Isso porque o parâmetro da graça, ele não deveria ser nós, mas ele deveria ser Deus. É muito fácil para nós olharmos para nós mesmos e falarmos, eu estou aqui na igreja, mas eu nunca fiz nada de muito errado. Eu nunca fiz isso e aquilo. Então Deus me salvar é algo fácil. Agora, aquela pessoa, ela é bem pior que eu. Porque nós usamos como parâmetro nós mesmos, e aí a gente coloca limites para a graça, sabe? Para a misericórdia. Só que se nós olharmos para o que a Bíblia apresenta, sendo o parâmetro disso o próprio Deus, o Deus que, diante da sua santidade, tudo que nós fazemos, por menor que possa nos parecer, é algo absurdo, é algo extremamente transgressor, nós entenderíamos que, na perspectiva divina, nós somos tão miseráveis quanto qualquer um. E se nós olharmos a partir dessa perspectiva e não da nossa, é impossível olhar para qualquer pessoa e falar, não, essa pessoa não consegue ser alcançada. E aí vai o primeiro apelo que eu faço para vocês. Vão atrás. Vão atrás. Não importa o que os nossos jovens estão fazendo lá fora, o que eles fizeram aqui dentro. Não importa o que o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo fez ou está fazendo. Vá atrás. Deixe a misericórdia de Deus agir. Não há limites para a atuação de Deus. Se Deus pode converter essa cidade, Ele pode converter qualquer um. O problema é que, ao invés disso, nós acabamos agindo como Jonas. O capítulo 4 de Jonas, com o qual nós vamos encerrar, ele descreve o seguinte: com a ação de Deus, com isso, com Deus tendo mudado o que ele ia fazer, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Diante da misericórdia de Deus, Jonas se desgosta extremamente. Ele fica irado com isso. Ele ora ao Senhor irado e diz, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas, ele está irado com Deus pela sua misericórdia. Ele está irado com Deus porque Deus ele perdoou.
E às vezes a gente faz isso, sabe? Aquela hora que a gente olha para o tanque batismal e vê aquela pessoa que por tantas vezes fez tanta coisa errada, que até atuou de forma ruim aqui nessa igreja, que machucou a gente olha e fala, nossa, de novo. Ah, daqui a pouquinho está saindo de novo. Ah, isso é tudo da boca para fora. Às vezes a gente age como Jonas e não tem nada menos cristão, menos de compreensão da Bíblia do que isso. Não tem nada. Porque mais uma vez eu te lembro, Jonas agiu a partir da perspectiva dele. Achando que ele de alguma forma tem graça maior perante Deus. Sendo que as nossas transgressões de qualquer ser humano são abomináveis perante Deus e em sua misericórdia é que ele nos salva. Jonas, ele se desgosta e fica irado porque houve misericórdia para alguém. Ao ponto de, no verso 3, ele pedir a Deus que a vida dele fosse tirada, porque melhor era morrer do que viver. Deus, ele só responde para Jonas perguntando algo. É razoável a tua ira? E aí eu te pergunto, na hora que você olha para aquela pessoa e fala, não, essa pessoa não pode ser salva. Ou na hora que você seleciona a missão de Deus e fala, não, eu vou até aqui, ali não. Ou na hora que você olha para aquela pessoa que está voltando para cá e ao invés de olhar para o ponto positivo dela estar perto de nós e perto de Deus, você começa a pontuar tudo de ruim que ela já fez na vida. É razoável a tua ira? É razoável o teu comportamento? Se Deus foi misericordioso comigo e com você, por que não pode ser com aquela pessoa? O principal convite que eu posso fazer para você hoje é para que você não seja como Jonas. Para que você não seja como Jonas. Em primeiro lugar, quando Deus te der uma missão, vai, cumpra. Coloque em prática isso. Existem tantas pessoas que estão apenas esperando um convite, uma palavra, para que ela possa estar ao lado de Deus. Então vá fazer isso. Não coloque limites para a graça de Deus. Porque quando nós colocamos, a gente esquece quem nós mesmos somos ou fomos. E isso não pode existir. Você se lembra da introdução que nós vimos lá no texto de 2 Reis? Jonas foi o profeta que levou misericórdia para o seu povo, mesmo sendo um povo ruim. Mesmo Israel estando contra Deus, Deus ele agiu de misericórdia, salvou o povo, libertou. Para Jonas estaria tudo bem isso, mas não para levar para quem está fora. Esse é um comportamento muito ruim. Assumir a misericórdia para mim, mas não dispô-la para o outro. Isso é muito ruim. Deus ele dá uma lição para Jonas, a partir do verso 6, do capítulo 4 desse livro, fazendo crescer uma planta. Jonas fica muito feliz com essa planta. Ele está ali, tinha bastante sol e etc. Fica muito feliz. E aí quando ele dorme, Deus ele faz morrer aquela planta, manda um verme, etc. Quando essa planta morre, Jonas ele fica extremamente irado de novo. Ele volta a repetir, melhor me é morrer do que viver. Aí Deus, ele pergunta algo, no verso 9, e eu encerro com essa pergunta de Deus. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Não seja como Jonas. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas termina com essa reflexão. A mesma reflexão que eu te convido a fazer. Deus ele te alcançou em misericórdia, em graça. Ele alcançou essa igreja em misericórdia e em graça. E Ele nos convida a ir para alcançar pessoas em misericórdia e graça. Sem colocar limites para isso. Sem colocar e selecionar quem é que pode ou não ser alcançado. Ficando feliz pela conversão daquela pessoa. E abraçando ela independentemente do passado, porque Deus
o apaga. E quem somos nós para mantê-lo? Se agirmos dessa forma, conseguiremos viver o que o cristianismo estabelece como sendo o nosso padrão de prática constante. Eu sei que os jovens dessa igreja são muito engajados, são muito dedicados. Nós temos visto isso muito claramente nos últimos 6 meses. Eu sei que a igreja do Brooklyn como um todo é muito dedicada. Nosso departamento de ministério pessoal trabalha demais. Temos muitas pessoas na ASA estudando a Bíblia, pessoas sendo buscadas. O que nós faríamos se toda essa igreja tivesse essa mesma atitude? E o que nós faríamos se quando essa pessoa chegasse aqui, nós conseguíssemos abraçá-la e ter uma atitude oposta à atitude de Jonas? Com certeza, nossa realidade seria incrível.